Se prepare para uma viagem profunda ao leito da sua mente. Há um lugar silencioso dentro de cada pessoa, um lugar antigo, calmo, protegido, um lugar que não precisa ser construído, porque sempre esteve ali. Talvez por algum tempo, o barulho do mundo tenha ficado alto demais. Talvez o corpo tenha aprendido a ficar atento demais. Talvez a mente tenha tentado prever todas as coisas. Mas agora, pouco a pouco, como a noite que desce sem pressa sobre a terra, esse lugar de paz começa a aparecer novamente. Não como uma obrigação, não como um esforço, mas como uma lembrança suave, uma memória profunda de descanso. O ar entra, o ar sai, e a cada respiração parece abrir uma pequena porta, uma porta interna, uma passagem para um espaço mais tranquilo, como se em algum ponto dentro do peito houvesse uma chama pequena, serena, estável, uma chama que não precisa vencer a escuridão, ela apenas permanece acesa. E por permanecer acesa, a escuridão perde força. A tensão pode ser como gelo, frio, rígido, preso. Mas diante dessa chama tranquila, o gelo começa a mudar. Primeiro, quase nada parece acontecer. Depois, uma gota, outra gota, e então, silenciosamente, o que era duro começa a se tornar como água. O que era peso começa a escorrer. O que era aperto começa a encontrar saída, sem luta, sem pressa, sem violência, apenas calor, apenas presença, apenas descanso. E talvez exista em algum lugar do corpo uma antiga vigilância, como uma sentinela cansada, uma parte que ficou acordada por tempo demais, tentando proteger, tentando prever, tentando evitar dores. Mas até a sentinela mais fiel precisa repousar. E agora, essa sentinela encontra um abrigo, uma cadeira junto ao fogo, um manto sobre os ombros, uma voz distante dizendo: por agora está tudo bem. E essa parte cansada não precisa abandonar sua missão. Ela apenas pode descansar um pouco. Porque há um lugar seguro, há um tempo seguro,
Há um silêncio seguro, aqui, agora. Lá fora, o mundo continua existindo, mas aqui dentro, agora, as coisas começam a se aquietar. Como poeira descendo lentamente depois de uma tempestade. Como folhas repousando sobre um lago. Como nuvens se abrindo diante da luz. O corpo pode ir ficando mais pesado. Não um peso ruim, mas um peso de entrega. O peso de uma pedra lisa, aquecida pelo sol. O peso de uma criança adormecida. O peso tranquilo de quem já não precisa fugir. E enquanto esse peso se espalha, os pensamentos podem passar ao longe, como barcos pequenos em um rio largo. Eles passam. Alguns carregam lembranças, outros carregam perguntas, outros carregam medos, mas o rio continua seguindo. E não é preciso entrar em nenhum barco. Não é preciso acompanhar nenhum pensamento. O rio sabe levar. A água sabe conduzir. O silêncio sabe cuidar. Então surge uma imagem, um jardim ao entardecer, um caminho de pedras claras, com árvores altas e o som discreto de água correndo. A luz é morna, o ar é leve. E nesse jardim não há pressa. Nenhum relógio exige nada. Nenhuma voz cobra nada. Nenhuma ameaça se aproxima. Há apenas o caminho e a paz ao redor. Em algum ponto desse jardim existe uma fonte, águas vivas, limpas, suaves. A superfície se move devagar e tudo ali parece respirar no mesmo ritmo. A água respira, a terra respira, as árvores respiram, o corpo respira, e cada respiração é como uma pequena onda. Vem, vai, vem e vai. Tudo que estava apertado começa a encontrar espaço. O peito encontra espaço. A garganta encontra espaço. O abdômen encontra espaço. A mente encontra espaço. O coração
encontra espaço. E onde há espaço, o medo não precisa se comprimir. Ele pode se abrir, pode se desfazer, pode se tornar menor, como uma sombra quando a luz chega. A sombra não precisa ser empurrada, ela simplesmente perde domínio. A luz chega e a sombra muda. Assim também a ansiedade. Ela pode ter parecido grande, forte, urgente, mas agora, nesse jardim interno, ela começa a se revelar apenas como uma névoa antiga, uma névoa que cobriu a paisagem por algum tempo. Mas a névoa nunca foi a paisagem. A névoa nunca foi o céu. A névoa nunca foi a verdade inteira. E pouco a pouco, com a luz suave da manhã, a névoa começa a se dissolver. Primeiro nas bordas, depois no centro, depois em pequenos fios, quase transparentes, até que o caminho aparece de novo, silencioso, firme. E as pedras no caminho não precisam ser explicadas, não precisam ser analisadas, apenas estão ali e uma a uma elas são tocadas por uma luz suave. A primeira pedra começa a ficar morna, depois leve, depois transparente e se dissolve como sal em água. A segunda pedra também amolece, como terra seca recebendo a chuva. A terceira perde suas pontas, perde sua aspereza, perde sua força, e sem esforço algum, aquilo que parecia tão pesado começa a desaparecer. Não porque foi negado, mas porque foi entregue. Não porque foi combatido, mas porque encontrou descanso. E talvez ainda fiquem algumas pedras. Tudo bem, há tempo, há cuidado, há caminho. Nem tudo precisa ser concluído agora. O descanso já começou. A cura do repouso já começou. O corpo aprende em silêncio. A alma aprende em profundidade. E a paz trabalha como raízes debaixo da terra, invisível, paciente, viva. Agora, a cena muda suavemente. O jardim se abre para um campo amplo, um campo de capim baixo. O céu é imenso, azul profundo,
ou talvez dourado de fim de tarde. Não importa. O céu é grande, grande o bastante para conter tudo. E os pensamentos são apenas pássaros nesse céu. Alguns vêm rápidos, outros voam em círculos, outros parecem escuros por um momento. Mas nenhum pássaro é maior que o céu. Nenhum pensamento é maior que a consciência tranquila que o observa. Nenhum medo é maior que a presença de Deus. O céu permanece aberto, imenso, silencioso, como Deus. E nesse céu as nuvens passam. Uma nuvem de preocupação passa. Uma nuvem de memória passa. Uma nuvem de medo passa. Uma nuvem de dúvida passa. E por trás de todas elas, o azul permanece. A luz permanece. A paz permanece. Há um lugar em que você permanece, mesmo quando a superfície se agita, mesmo quando a noite parece longa, mesmo quando a mente inventa tempestades. Esse lugar permanece, como o fundo do mar. A superfície pode formar ondas, mas o fundo é silencioso. A superfície pode receber vento, mas o fundo é quieto. A superfície pode mudar, mas o fundo repousa. E agora a atenção desce, abaixo das ondas, abaixo do ruído, abaixo da pressa, abaixo das perguntas, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até o lugar onde não há necessidade de respostas. Apenas presença, apenas repouso, apenas paz. Nesse fundo silencioso, a tensão se torna distante. Os medos ficam pequenos. A ansiedade perde o nome. Já não parece uma ordem. Já não parece uma ameaça. Já não parece destino. Apenas uma antiga energia se desfazendo, como cordas que se afrouxam, como nós que se desatam, como portas que se abrem, como uma casa que volta a respirar. O corpo respira, o coração respira, a mente respira, e tudo em você parece receber uma permissão antiga: repousar, soltar, confiar. Nada precisa ser forçado. O relaxamento
pode vir como chuva fina, quase imperceptível no começo, depois constante, depois envolvente. Uma chuva mansa caindo sobre a terra seca. A terra não precisa pedir, não precisa entender, não precisa merecer, apenas recebe. E ao receber, amolece. As rachaduras se fecham, o pó assenta. A vida escondida começa a despertar. Assim também o corpo, assim também a alma, assim também o coração. A paz cai como chuva mansa sobre a testa, sobre os olhos, sobre a boca, sobre os ombros, sobre o peito, o ventre, sobre as costas, sobre as mãos, sobre as pernas, sobre os pés, e tudo vai ficando mais macio, mais lento, mais quieto. A tensão se dissolve como tinta clara em água limpa, como fumaça que se espalha no ar, como gelo que encontra o sol, como nó que encontra mãos pacientes. E talvez uma frase simples surja dentro do silêncio. Agora eu posso descansar. Este momento é seguro. A paz pode ficar. E essa sensação permanece. Mesmo depois, permanece. Agora, nesse campo amplo, há uma árvore antiga de profundas raízes, tronco firme e copa generosa. Essa árvore conhece as estações, os ventos, as noites. Conhece as tempestades e ainda assim permanece enraizada. A árvore não precisa discutir com o vento, nem temer cada nuvem. Nem se explicar para a noite. Ela apenas permanece.
firmada em raízes profundas. Perto dessa árvore há descanso. À sua sombra o corpo encontra abrigo. O coração encontra pausa. A mente encontra silêncio. Os medos, que antes pareciam lobos ferozes, agora parecem folhas secas. Folhas que o vento leva, uma a uma, sem esforço, sem luta, sem pressa. O vento leva, a terra recebe e o espaço fica limpo, mais aberto, mais leve. Há um caminho de volta para a tranquilidade. E esse caminho não precisa ser encontrado pela força. Ele se revela no descanso, no corpo apoiado, na respiração tranquila, na imaginação serena, na presença de Deus. Agora, o céu escurece suavemente, não como uma ameaça, mas como uma bênção. A noite chega como um manto azul profundo, bordado de estrelas. Cada estrela é uma pequena lembrança de segurança. Uma estrela para o corpo, para a mente, para o coração. E o manto da noite cobre tudo com delicadeza. As preocupações ficam fora. O quarto fica protegido. O corpo fica guardado. A alma fica acolhida. O sono se aproxima como um rio lento. Não invade, não exige, apenas se aproxima, largo, calmo, profundo. E talvez o corpo possa flutuar nesse rio, sem direção obrigatória, sem destino urgente, apenas flutuar. A água sustenta, o silêncio sustenta, a noite sustenta, Deus sustenta. E por baixo de tudo isso, a paz, esperando o silêncio, esperando a noite, esperando o momento de ser lembrada, sentida. E então, no silêncio que permanece, a paz fica, a paz do Eterno, a paz